Hoje no nosso encontro vamos falar sobre patrimônio histórico e patrimônio natural. Então vamos começar contextualizando com a Françoise Choët. Em 1789, após a Revolução Francesa, as coleções da realeza e outros nobres tornam-se patrimônio das nações e foram transferidas para os museus. Aí então começa esse conceito, em relação ao patrimônio, tá? Também passa a acontecer uma preocupação com os monumentos, porque muitos foram destruídos durante a Revolução Francesa. Então começa esse olhar para o patrimônio. Esse período era o Estado que decidia por legislação o que era patrimônio. Após esse período, então, a sociedade passa a afirmar o que é patrimônio através da memória e da historicidade. Patrimônio histórico não se separa de história, de memória, de cultura e de identidade. Andam juntos. Um não existe sem o outro, tá, gente? O patrimônio histórico, cultural ou patrimônio natural é algo apropriado, incorporado pelas comunidades. E a memória é a detentora, é o detentor dessas histórias. Sempre vai ter um significado por trás. E isso é que traz um reconhecimento da sociedade enquanto patrimônio. O patrimônio histórico, ele sempre tem um valor, tá? Ou é um valor artístico, ou cultural, ou religioso, ou documental, entre outros, tá? Exemplos disso são monumentos, as edificações arquitetônicas, igrejas, capelas, grutas, pirâmides, elementos de caráter arqueológico, mas isso sempre vai trazer um valor junto, tá? Vai ser dessas diversas maneiras que ele vai ser representado, ou através da arte, da cultura, da religião, de documentos, tá? Onde entra a arqueologia também. E o patrimônio histórico natural são bens naturais de uma região, como por exemplo, a paisagem, que é tudo aquilo que nós visualizamos, que pode nos trazer sensações quando a gente chega num espaço, aquela paisagem que está ali. A beleza cênica, que é o resultado visual do conjunto de tudo que a gente enxerga e escuta no lugar. Quando a gente faz a visitação num espaço que é um patrimônio tombado, por exemplo, que foi uma charqueada, hoje é um hotel, como é o caso de Pelotas, a gente chega lá e a gente tem uma sensação, né, dessa paisagem. Elas passam perto do Rio Pelotas, ali são ribeirinhas. A gente tem toda uma sensação que traz essa paisagem, né? Ou seja, aí a gente vai ligar isso à história da escravidão, né, desse trabalho forçado, dessa história da economia do charque, toda em cima da exploração dos negros. Aí a gente vai começar a contextualizar essa paisagem e trazer as memórias, por exemplo, as memórias do povo negro. Dentro do patrimônio histórico natural, a gente também tem exemplos dos biomas, como aqui no bioma Pampa, tudo que pertence à flora e à fauna desse bioma Pampa, que pega a pontinha aqui do sul, Argentina e Uruguai, é um patrimônio aqui da América Latina. A selva africana, por exemplo, é um patrimônio histórico natural da África. A floresta amazônica é um patrimônio histórico natural que nos pertence também. E todas as espécies de plantas, de animais, de rios que compõem esses biomas diferentes no mundo são exemplos de patrimônio histórico natural. Para nós compreendermos o patrimônio histórico, nós temos que compreender que é o ser humano que produz cultura, é o ser humano que constrói. Então sempre tem a mão do humano por trás do patrimônio. Ele é feito de narrativas e pessoas. Quando nós visitamos a Bahia, tem o acarajé, tem a cocada, tem a questão da religiosidade afro. As pessoas, elas que construíram tudo isso. Não é? Por trás da cocada, por trás do acarajé, tem toda uma cultura, tem toda uma série de memórias. Pessoal, então eu vou deixar aqui uma tarefa para o nosso próximo encontro, que é vocês assistirem o documentário Vila Santa Teresa. Tá aí o link, é um documentário de minha autoria, dentro de uma comunidade. O sítio tombado em Bagé, que foi uma charqueada no final do século XIX, sofreu transformações através dos tempos, foi ressignificado, e muita coisa do que a gente falou hoje nesse encontro, a gente vai poder perceber dentro desse documentário. Gostaria que vocês analisassem e nós debatemos no próximo encontro.